fui pra aula, eu sou o Wellington Dias, do meu lado está o popular. É popular? Alberto. Que popular? Porque você nunca foi uma notícia popular, nossa, cara. Alberto Slá. Aê! Nosso convidado vai falar não somente de notícias populares, vai falar de fotografia, vai falar de história, vai falar de um monte de coisa. Estamos aqui com a gente, Conceição. José Luiz da Conceição aqui com a gente. Muito bom. Bem-vindo, nosso cafofo, nosso cantinho. Tudo bom com você, Zé? Tudo bem, fiquei... Você chama de Zé, eu tenho que chamar de Conceição. Eu aprendi a chamar de Conceição, mas é Conceição. É que eu sou um homem que tem vários nomes, né? É. Eu tenho José Luiz. José Luiz. É sério, José Luiz? José Luiz é quando o gerente do banco me liga. José Luiz. Bonito. Daí tem a turma da escola, da turma da infância, que é grilo. Grilos e tal. Daí tem a turma do jornalismo, Conceição. Conceição, aí que tá. Então, e aí vai, você tem vários, aí eu acabo tendo vários nomes ao longo de uma vida inteira. Depende de onde você tá tentando fugir, o nome que você usa ali na hora. Exatamente. O que mais convém, de acordo com a situação, é aquele nome que eu uso. Justo. Você falou, o pessoal do jornalismo falou de situação. Quantos jornais em São Paulo? Você é atuante em São Paulo, né? Na verdade, Brasil, né? A minha base é São Paulo. Base é São Paulo. É. Quantos jornais em São Paulo você já circulou ali, já teve seu material? Então, eu trabalhei 10 anos no... Eu comecei como freelancer na Folha de São Paulo. Tá. Que ano isso aí? Isso no ano de 1983. 83, ou seja, eu não era nascido. Você não era nascido, tá? Eu já tinha uns aninhos aí em 83. Eu não tinha nascido ainda não. Dessa vez. Barbudo, Você vê? cara de velho e... Tá vendo? O que a barba não faz com a pessoa? Pô, a minha tá 3 semanas. Mas continua. Então, daí foi assim, eu comecei na Folha de São Paulo como freelancer, daí depois de muita insistência, muitos não e muitas desafios não vai entrar, não vou pegar sua... Não vai entrar. Até que me deram uma chance para ser freelancer lá na Folha de São Paulo. Pô, legal. Daí eu ia todo fim de semana ficar lá de stand-by para fazer alguma pauta. Você ficava lá esperando alguma coisa aparecer para sair correndo. Daí o chefe escolhia quem ia fazer tal coisa. E eu tinha uma máquina muito simples, não tinha equipamento, não tinha todo aquele... parafernália. Então eu era muito limitado. Então eu ficava só naquelas rebarbas, entendeu? De onde é que saiu essa ideia de ser fotojornalista ali, de se meter numa dessa? Então, porque na época eu sempre gostei de fotografia e essa paixão pela fotografia ela começou na época do ginásio. Tá. Quando eu quis registrar... Você lembra o que é ginásio, né? Lembro. Professor de história, né? Boa. E aquela época do ginásio, eu sabia que eu nunca mais iria encontrar uma turma que eu gostava bastante da época, tá? Então me deu a ideia de tirar uma foto. Eu tinha impressão uma máquina, eu tirei as minhas primeiras fotos. E isso me despertou aquele interesse pela fotografia. Bom, e nisso eu fui aos poucos, por outros motivos, sendo levado a isso, aquilo, fiz um curso. Legal. E como eu trabalhava na Folha de São Paulo, já como auxiliar de escritório, meio office boy e tal. Tava ali dentro. Eu estava ali dentro, então quando eu fiz o curso, a primeira coisa que que eu fiz naquele dia foi chegar com o meu certificado de conclusão do curso de fotografia do Senac e cheguei para o editor de fotografia da Folha e manifestei meu desejo de ser fotógrafo. O cara falou não. Tá, aí ele... Pô, mas eu era muito jovem. Mas ele falou, volta amanhã aí e tal. Daí fiquei... Se volta amanhã todo dia. Daí até que as portas se abriram e eu passei a fim de semana aí ser fotógrafo freelance. Fiquei nessa brincadeira uns 2 anos. E depois de 2 anos, cancelaram essa história minha de ir lá de fim de semana e tal. Eu e meu amigo, tinha um amigo também que também estava nessa pegada, o Dalton, e a gente ficava junto nessa luta para tentar uma vaga de fotógrafo. Depois de 2 anos, até que depois de 2 anos... Pouquinha coisa ali, né? Só 2 anos, né?
O não continuou. Não me contrataram, daí eu fiquei tão chateado e tal, mas não desanimei. Ah, Continuei insistindo, e vai lá na sala de um chefe, vai na sala de outro, e não, até que eu desisti. E fui te venceu trabalhar pelo cansaço ali. pelo cansaço. Sabe, pô, eu tentei 2 anos, fiquei 2 anos, emplaquei foto e tal, e ninguém me deu uma chance e tal. Mas foi interessante isso aí. Por quê? Porque eu desisti de tudo, saí da Folha e 3 dias depois eu estava trabalhando no banco. Nossa. Uma mudança radical. Foi mesmo que o corpo mudou de tudo. Você vai, pô, já que não tem uma chance no jornal, pô, mais do que eu batalhei, e os tantos não, apagação de sangue. Você tinha colocado foto nesse período, né, de Sim, freela. plaquei muitas fotos, direta já. Você cobriu as diretas. Fiz direto. Isso tudo como freelance ali, o pessoal... E só fazendo a rebarba, Sim. eu conseguia grandes pautas. Aí fiz tragédia de Vila Socorro. E eu falava, pô, agora é comigo, agora é comigo. Quando você acha que você vai, os caras não vai ser. Caramba, bicho. Mas eu desisti, né? Fui trabalhar no banco, 3 dias depois estava trabalhando no banco. Daí o gerente do banco me chamou de lá e falou assim, ô Conceição, ô José Luiz, você precisa fazer a barba. Porque aqui no banco você tem que fazer a barba todo dia. Eu falei, Por isso que eu não trabalho em banco. exatamente, faz muito bem. Porque aquilo me traumatizou muito, cara. Cara, Daí eu falei, não, tudo bem, amanhã eu faço a barba. Não, mas você vai fazer hoje. Pô, saí do banco em plena hora de expediente e fui lá no barbeiro e fiz a barba. Mas não tinha feito, não tava com barba mal feita, só não tinha feito de um dia pro outro. caramba. Mas tudo bem. Aquilo foi fundamental para as decisões que eu tomei a seguir. Uau! Foi aquele soco no estômago que você precisava para falar, meu, Não é isso que eu quero. continue correndo atrás do seu sonho. Cara, Olha só. Então, cortei a barba, voltei pro banco e tô lá. Daí eu falei, sabe uma coisa? Vou voltar lá na Folha de São Paulo. olha. Então, à noite, 6 horas, saí da Folha, saí lá do banco e fui lá na Folha. Quando os caras me viram de novo, porra, você tá aqui de novo? Eu falei, não vou desistir, não quero ser fotógrafo, né? Daí eu fui lá na sala do dono do jornal, Otávio Frias Filho. Foi na Caramba. Fui na sala dele, porque eu já tinha tido umas conversas com... com ele em alguns momentos ali e tal, e os nãos foram... Aproveitou ali, né, que já conhece o chefe, chega aí. Daí eu escrevi uma carta para ele, escrevi assim, senhor Otávio, já que eu não tenho uma chance nesse jornal, me apresenta, ó, me dá uma carta de apresentação para me falar com o presidente da República, para ver se eu consigo um emprego na EBN. Eu nem sabia o que era isso, Empresa Brasileira de Notícias, eu não tinha... Você só soltou. E soltei, deixei lá e fui embora. No dia seguinte, me ligam lá da Folha, ligam na minha vizinha. Olha só que coisa maluca. Me ligaram na minha vizinha, porque eu não tinha telefone em casa. É, explicar pro pessoal por que ligava na vizinha, porque nem todo mundo tinha telefone em casa. Exatamente. Nos anos 80, de telefone não era uma coisa tão fácil, assim, nem tão barata. E daí ligaram pra minha vizinha, a vizinha chamou minha mãe pegou o recado meio atravessado, não entendeu direito. Daí ligou para uma namorada que eu tinha lá no centro da cidade, Nossa. que era perto do banco. Estavam atrás de você mesmo. Aquela coisa de telefone sem fio, né? Total. Daí ela foi lá na hora do almoço dela me avisar lá no banco que os caras da Folha tinham me ligado, mas eu achei muito estranho alguém da Folha me ligar. Você acha Porque ligou pra minha vizinha, como que alguém da Folha? Então, tudo isso aí foi meio esquisito na minha cabeça, porque eu achava que era alguma gozação. um trote Por ali. que era gozação? Porque era dia 1º de abril. Você entendeu? Era 1º de abril, cara. Sacanagem. Então eu falei, pô, deve ser alguma gozação. Bom, eu já tinha uns traumas de 1º de abril por uns episódios de infância e tal, pô, beleza. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, não, é gozação, porque como que alguém vai ligar na Folha, na minha vizinha e tal. Mas não. Quando foi 3 horas da tarde, eu tive 15 minutos de lanche lá no banco e eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Será que é verdade? Será que é 1º de abril? Será que é mentira? Será que é gozação? Eu só sei que na hora do intervalo que eu tinha de 15 minutos, eu larguei tudo e fui lá na Folha. Caramba. Nem ligou. Foi direto. Foi Você direto. abandonou mesmo? Fui. Quando eu chego lá na Folha, tô entrando assim no prédio da Folha, correndo, né? Porque eu tinha 15 minutos. Né? Sim.
Eu estava aqui no centro, praticamente na Praça da Sé, para ir para Barão de Limeira. Então, eu fui rasgando aquilo lá, assim, meu, na hora... E é uma coisa que parece cinema, cara. Na hora que eu tô chegando, correndo, tô desbaforido, assim, entrando dentro da folha, dando aquele cavalo de pau para entrar dentro da folha, eu cruzo com o Otávio Freso, o dono do jornal, saindo. E ele tá saindo e eu tô entrando, sabe aquela coisa romântica, assim, do... Câmera lenta, Tem aquela olhando pro câmera outro. lenta, assim, meu coração disparado e tal, e quando eu vou chegando assim, viu, soldado? E eu não sabia nem como descansar. Soldado, me chamaram aí da Folha. Ele, calma, eu mandei chamar mesmo. Então não é mentira. Me belisca aqui. Pô, o cara, ele era todo tímido, todo reservado, né? Ele falou, vai lá, procura o Ibrahim Ramadan, no 5º andar, que você vai trabalhar no Notícias Populares como fotógrafo. O Notícias Populares era um jornal do Grupo Folhas. Sim. Entendeu? E foi aí que eu entrei na Folha de São Paulo, de fato contratado como repórter fotográfico, em registro de carteira pelos Notícias Populares. Que legal. Mas foi nesse... Esse imbróglio e esse encontro romântico final. Exatamente. E de muitos nãos, né? Sim. Agora, agora tem uma coisa aí que depois a gente vai avaliando ao longo da vida. Esse monte de não que eu recebi ao longo da minha caminhada pela vida, eu acho que todo mundo, vocês também devem ter recebido igual. Enfim, para mim, na época foi muito traumatizante essa quantidade de não, né? Mas, por outro lado, ele foi uma grande ferramenta para mim. Por quê? Porque depois que eu entro no fotojornalismo, assim como qualquer repórter fotográfico, a matéria-prima de qualquer repórter é conviver com não. Você entendeu? Pode crer. Porque você chega lá para fotografar um empresário, não, mas eu não quero assim. Daí você vai procurar um político, não, mas eu não quero foto. Não, eu não te autoriza. Daí você chega num prédio, preciso subir lá em cima de um prédio para fazer uma fachada do prédio vizinho. Ah, não, você não tem autorização. Então é só não. Daí, por exemplo, morreu alguém importante, você precisa entrar no velório para... Não, não. Daí você tem que desenvolver habilidades para furar o cerco e fazer seu trabalho de jornalista. Você conseguiu algum não que te deram e você conseguiu dar um jeito de entrar e fazer alguma coisa? Tipo, sim. Algum evento assim, famoso? Essa história tá com muitos nãos que você passou por cima, então, né? A quantidade de nãos foram tão em grande volume que todas as fotos que basicamente eu consegui fazer ao longo da minha caminhada foi superando esses nãos. Tá. Não teria especificamente uma, Entendi. mas todas elas, no conjunto da obra, foram os nãos. Cara, legal você falar disso, porque a gente tá vivendo um momento que a geração mais nova, o não abala muito. E o pessoal fala, a geração mais nova... Não, o não sempre abalou, na verdade, quando a gente é novo. A gente tomou não, você tomou não. Então, o não, gente, é uma ferramenta aí de aprendizado. Tem coisas que você só vai entender depois de um tempo. E é o que você falou, né? Depois você começou a enfrentar esses não de tudo quanto é jeito e se tornou 10 anos de Notícia Popular. Eu fiquei 10 anos nos Populares, depois eu fui pro Jornal Globo, daí fiquei quase 10 anos também, e depois eu fui pro Jornal Estadão. Falando do Notícias, né? Notícias jornal polêmico, mesmo pra época. Como foi o seu primeiro contato ali com Notícias Popular? Ele já era a memória que eu tenho de um jornal extremamente polêmico, onde capas sensacionalistas ali, as fotos marcantes logo na capa. Tem uma capinha aqui pra vocês verem. Muitas coisas que vocês não vão poder ver. A gente não vai poder mostrar tudo aqui não. Mas eu vou dar uma folhada aqui de vez em quando. Agora. A gente tenta colocar algumas coisinhas ali. Ele já era assim desde que você entrou ou ele foi crescendo? Então, o Jornal Notícias Populares sempre foi um jornal muito raiz mesmo, notícia raiz, né? Então, assim, tinha uma manchete muito chamativa, porque o Jornal Notícias Populares, ele era um jornal que não tinha assinatura. Então, ele se mantinha com a venda em banca.
Nossa. Então, quem passava nas bancas do jornal via o jornal Notícias Populares estampado. Então, a manchete Tinha que... é que chamava a atenção para o cara comprar o jornal. exemplar dele ali. Só que o jornal Notícias Populares não era um jornal cuja manchete tinha esse impacto. Dentro dele tinha inúmeras colunas que eram muito interessantes e que não tinha em outros jornais. Então, por exemplo, o Jornal dos Populares daquela época dava uma matéria sensacionalista, forte, sobre um crime, mas, ao mesmo tempo, lá dentro, Sim. tinha um espaço reservado para histórias de espiritismo, Sim. que tinha assinatura do Chico Xavier, tinha um espaço dedicado ao Dom Evaristo Arnes, tinha um espaço dedicado a sindicatos, tinha um espaço dedicado A luta ao mundo gay. Então o jornal tinha um espaço chamado Espaço Gay, que a Joana Rodrigues que fazia. Tinha um outro espaço que era dedicado à coluna Tudo sobre Sexo. Então o jornal ele era muito plural. Então, por mais que a manchete fosse forte, tinha outros elementos lá dentro que também despertavam a atenção de leitores que necessariamente não se guiava só pela manchete. Então, por exemplo, a página de variedades, que era uma página inteira, ela dava matéria sobre todo esse mundo artístico. Então, e era muito lido. Assim, eu dei uma folhada aqui rápida, não vai dar para pegar na câmera, mas eu quero pegar só só para vocês terem uma noção do que era as manchetes. a chamada para uma matéria, porque não é nem a manchete. É só para quem conhece, é o Miss Sater, né, o cantor. Aí a chamada é duelo de violeiro contra o demônio. É tipo, caraca, para você pegar e ler. Então, aí tinha uma outra aqui que tava falando que o preço do imóvel vai subir 60%. Diadema ganhou o prêmio, o Oscar de assassinato, enfim. Coisas mais... Só que assim, é que tem muita foto aqui, gente, que eu não vou poder mostrar. Mas olha, eu acho que esse aqui dá para mostrar. O YouTube derruba. Trocou casa de 1 bilhão. Isso, por um caixão de defunto. Né? Então, assim, quando eu entro por Notícias Populares, os jornalistas que lá já estavam, já há muitos anos, que criaram toda essa estética jornalística, eu cheguei a conviver com todos eles. Sim. Então, eu só caí lá nesse jornal e fui aos poucos me adaptando a essa linguagem. Sim. Então, não era só simplesmente ir lá fazer um tipo de cobertura que fosse bizarra. Desculpa, Joãozinho, eu vou só mostrar aqui para a câmera. Aqui, ó, não sei se tá pegando. Tá pegando? Aí, ó, trocou casa de 1 bilhão por um caixão de defunto. É maravilhoso. Aqui, só pra ficar registrado melhor aqui pra gente, desculpa. Termina, conclui aí. Então, daí o jornal, eu caio nesse jornal e para mim foi uma das experiências mais ricas. Porque meu sonho era trabalhar na Folha de São Paulo. Mas eu fui direcionado por forças do destino ao Notícias Populares. Daí eu pensava, eu vou ficar pouco tempo aí, porque a minha ideia é sair daí para um outro jornal. Só que eu fui ficando e as pautas cada vez mais desafiantes e curiosas, que somente eu e mais o outro colega, o José Maria da Silva, que fazia. Que eu ia falar... Então essa coisa para mim era fascinante. De repente um rapaz mal saído do colegial, tendo acesso, por exemplo, a esse mundo underground, às noitadas, fotografando as boates gays, convivendo com essa turma toda, aprendendo a conviver com a diversidade, despojando de preconceitos. E numa época difícil para isso, né? Numa época fechada, teoricamente, né? A gente estava vivendo ainda um período vivendo um pouco da ditadura. Sim, o finzinho dela, né? Ela acaba em 85. Então, daí eu entro nesse universo
e vou transitando por todas essas situações que, como ser humano, para mim, foram muito ricas. Sim. De conviver com a tragédia humana, de ver lá a pessoa que perdeu uma pessoa querida num acidente, num crime violento, ao mesmo tempo convivendo com essas pessoas que à noite eu ia fotografar e conhecendo esse mundo. Eu ia falar disso, né? Você mirou, você estava pensando em outro jornal e no fim das contas, o Notícia é muito mais... Aí uma pergunta, na verdade, era muito mais desafiador do que qualquer outro jornal, né? Justamente por conta dessa pluralidade. De manhã você estava fazendo uma coisa que à noite é totalmente diferente de outra, né? E também eu queria completar a pergunta com uma outra pergunta, que assim, como que eram decididas as pautas? Quem que sentava e falava, então hoje a gente vai fotografar a boate tal, hoje a gente vai para Diadema. Quem fazia essas escolhas? E se você também podia palpitar e virar e falar, não, olha, fiquei sabendo de tal coisa, ou aquela boate lá é melhor de fazer, o pessoal é mais tranquilo pra gente trabalhar lá do que a outra, e assim por diante. Boate, só pra quem não sabe, é balada hoje, tá? Que eu tô falando aqui, boate, tô pensando, nem tem gente que não vai estar sabendo o que eu tô falando. Mas... Sim. Não, mas na realidade era assim, os crimes, eles aconteciam de uma forma inesperada. As notícias vinham de última hora, ó, aconteceu uma chacina, aconteceu um crime e tal. Então, quando chegava na redação um crime violento, coisa e tal, eu era acionado, eu ia, né? Beleza. Agora, essas coisas mais planejadas e agendadas, então, por exemplo, os shows à noite que ia ter, isso já era mais ou menos pré-agendado. Então, a repórter, ela já tinha essa agenda, Já sabia. então já sabia. Então, e essas coisas mais do factual, né? Assim. Já. Vou mudar não, vou ficar com a mesma coisa. Já te tiraram do seu sono? Conceição, agora, você tem que correr em tal lugar que aconteceu tal coisa. Não, no Notícias Populares, eu vivia esse universo praticamente de manhã, de noite e tal, papapá. Então, não tinha um horário. Não tinha horário, assim, mas não era assim também tão... urgente. Tão urgente, assim. Tá. Se estava dentro do meu horário de trabalho, beleza. Então, por exemplo, carnaval. Carnaval era uma semana trabalhando na madrugada. Tá. Você entendeu? Então, tá. Aí você não trabalhava de dia? Trabalhava de dia, né? Tá. Eventualmente, eu tinha feito toda uma rotina diária de trabalho, fotografado um crime, indo fotografar Elvis Presley, que abaixou um centro espírita, um disco voador que abaixou lá no Pico de Jaraguá. Então, essas coisas eram do dia a dia. Tá. Um avião que caiu, uma tragédia, tudo bem. Agora, de ligarem para mim, larga tudo e aconteceu, isso sim, no Estadão, na Folha de São Paulo, no Jornal Globo. Porque o que aconteceu? Depois desse período que eu trabalhei no Notícias Populares por todos esses anos, eu fui trabalhar no jornal O Globo. E aí o Jornal Globo era, para mim, a consagração da minha carreira como repórter fotográfico. Por quê? Porque você conviver com esse mundo, com esse universo do Jornal Notícias Populares, com esse tipo de reportagem, que normalmente ninguém fazia, só eu e o Zé Maria que fazia. E, de repente, você chega numa redação como o jornal O Globo, cuja linha editorial é totalmente diferente, semelhante à linha editorial da Folha de São Paulo, do Estadão. O mesmo universo jornalístico. Então, para mim, quando eu caio no jornal O Globo, para mim foi uma mudança de chave que eu me adaptei no primeiro dia. Porque apesar de eu estar sendo deslocado para cobrir em qualquer ponto do Brasil, América do Sul, as pautas que chegavam no jornal, está tendo uma ocupação de terra lá no Pontal do Paranapanema, vai para lá. Caiu um avião, não sei aonde, vai para lá. Está tendo um conflito agrário lá no Pará. Então essas coisas, para mim,
foi muito fácil de lidar. Porque era muito mais difícil trabalhar em notícias populares, onde você chegava num determinado lugar que tinha um crime, tá todo mundo triste porque morreu uma pessoa de morte violenta, e você no meio de todo aquele universo de tristeza, de revolta das pessoas, você ainda convencer a pessoa a lidar num documento da vítima para você reproduzir no meio daquele fogo. Então, é um pouco de psicologia, um pouco de... A gente criou casca, criou uma casca assim, porque é o que você falou, lidar com o psicológico o tempo inteiro, você tinha que lidar com familiares, lidar com a visão, né, do acidente, de tudo isso. O Notícias te fez uma casca para poder trabalhar os outros? Então, na realidade, eu acho que foi um grande aprendizado. Na época que eu estava vivendo todas essas experiências, eu não tinha essa noção. Porque, para mim, era uma questão de sobrevivência, chegar na pauta, resolver e sair. Entendeu? Muitas vezes eu saía, eu entrava escondido, fazia foto e as pessoas nem tinham se ligado que eu tinha feito a foto. E naquela época você tinha máquina fotográfica, não é que nem hoje que você vai com o celular ou vai com óculos que você fotografa e ninguém está vendo. Então você tinha que desenvolver habilidades de entrar no lugar sem ser notado e sair vivo do lugar. Porque uma hora você estava fotografando o enterro de um traficante, uma hora você estava numa chacina, numa hora você estava num lugar que era perigoso, que era dominado pelo crime. Então, o grande barato era você entrar e sair vivo. Claro. Então, é importante essa parte, né? Mais importante. Então, quer dizer que isso aí, para mim, era o principal. E resolveu o problema. Resolvi, tirei a foto e tal, e tá aqui, o jornal publicou a foto. Beleza. Quando eu vim pro Jornal Globo, por mais que as pautas fossem desafiantes, não eram nada comparadas às coisas que eu já tinha vivido nos últimos 10 anos como notícias populares. Quando eu chego no Globo, as pautas eram diferentes, tinham projeção internacional, assuntos que podiam mudar o destino do país, e isso podia resultar em várias situações, né? Então, quando eu entro no jornal, aí eu realmente estou colocando em prática toda a minha experiência de bagagem como repórter fotográfico. Não apenas como um fotógrafo ousado que chega no lugar e tira a foto. Porque também as fotos têm que ser criativas, as fotos têm que ter um apelo mais... Como é que você escolhia esse enquadramento? Como é que você foi desenvolvendo essa experiência para você olhar uma situação e falar, não, eu vou tirar a foto daqui, não, eu vou tirar a foto daquele ângulo de lá, não, eu vou subir naquele prédio para tirar de cima. Como é que... Claro, né? Eu sei que as situações definem muitas vezes como é que será o enquadramento. Mas também tem a decisão do fotógrafo ali por trás. Como é que era isso? Que isso você faz o fotógrafo, né? Olhar e saber, esse enquadramento vai ficar ótimo. Então, quando você está em campo, você está colocando, através do seu olhar, toda essa bagagem que você traz desde a infância. Então, todos os livros que eu li, todas as fotos que eu cheguei a ver de outros colegas, instintivamente ela está presente quando eu estou enquadrando um determinado assunto. Então, não é só o olhar ali, é toda uma história de vida que eu fui motivado e que eu trouxe comigo na hora de fazer a foto. Por exemplo, estamos aqui diante de uma cena como essa. Então, o simples fato de eu chegar e olhar, eu praticamente já escaneei e já sei o que vai mais me chamar a atenção e fazer o recorte que vai estar enquadrado na minha foto. Então, não é só chegar e tirar uma foto. Isso foi um conjunto de coisas que vem desde quando eu comecei na carreira, das pessoas que convivi, Você tem um repertório montado ali, você coloca ali na hora. Exatamente. E isso é pensado na hora? Não, não é pensado, é instintivo, já está no seu DNA. E você chegava num evento, por exemplo, você cobriu as diretas já. Tudo bem que você era no começo, enfim. Mas quando você chegava num lugar como umas diretas já, como um evento muito grande, com muita gente,
você parava pra ficar olhando um pouco, ou você já ia disparando, já chegava clicando? Por exemplo, eu vou pegar, já contando uma experiência, os movimentos ali da reforma agrária. Porque eu imagino que deva ter sido naquela muvuca, tudo. E é isso, você chega, você dá uma olhada, ou já sai? Ou já chega clicando? Então, tem duas coisas aí que é importante, que acho que é legal a gente contextualizar. Primeiro, naqueles momentos iniciais da minha carreira, a gente não usava digital, usava filme. Sim. Bom lembrar, é bom lembrar. Tem que tomar boas decisões. Né? Então, por exemplo, eu ia fazer uma coisa básica do dia a dia. Vou fotografar um casamento. Para todo mundo ter uma noção, porque todo mundo já foi num casamento. Claro. O casamento ele tem um ritual, certo? Isso. Tem a entrada da noiva, tem a noiva no carro, daí tem a entrada da noiva, daí o beijo do namorado. Depois saída. Depois sai, o padre impõe a aliança, aquela história toda. Depois tem a festa. Então você vai contar essa história de um casamento, você tem 4 filmes para fotografar. 3 filmes. 36 poses. Você tem 3 filmes para contar toda essa história. Então, automaticamente, você vai desenvolvendo um lado crítico e, ao mesmo tempo, saber lapidar o olhar para não gastar filme. Porque se você gastar todo o filme logo na entrada da noiva, cerimônia, acabou. pô, às vezes hoje você faz 500, 2, 3 mil fotos. Mas naquela época... Então, qual que foi o grande barato nisso? O grande barato é assim, pô, só tenho isso de filme para me contar uma história. Então, quando eu chego num protesto, naquela época, quando eu chegava num protesto, eu também tinha a mesma preocupação. Claro. Você não tem foto infinita, né? Você entendeu? Sim. Então, saber o clicar, o que clicar e saber como fazer o recorte certo da cena era uma questão também era movido pelo fator economia. Claro. Eu tenho que economizar porque eu tenho que ser criterioso no olhar. Sim. Então, isso foi uma grande escola para grandes repórteres fotográficos. Pô, como eu tenho filme, eu tenho que saber clicar na hora certa. Beleza. É a mesma coisa, futebol. Fotografar um futebol. Naquela época, você tinha lá um filme para contar a história de um clássico. Meu Deus, um filme para um jogo inteiro? Exatamente. Ou um filme, ou 2 filmes, no máximo. Caraca! Você Pra entendeu? explicar, né, gente? Os filmes tinham 12, 24 e 36 fotos. A gente chamava poses, mas a quantidade de fotos. Agora, só que tem um detalhe. Vocês já compraram um filme, tá lá, 36 poses. Sim. Beleza. Então você sabe que você tem 36 poses. Sim. Só que, como o jornal comprava filme em rolo, em lata, Tá. daí o laboratorista, ele tinha uma maquininha lá que num quartinho escuro ele ia rebobinando da lata. Tá. E quem prova que aquele filme tinha 36 poses? Então podia ser que o cara chega um pouco mais animado naquele dia, pôs 36 fotos. Daí eu estava conversando com um amigo, no fim tinha 26 chapas. Então você nunca sabia, então era sério. Seu instinto era te acertar na primeira, né? Exatamente, você tinha um fantasma. Nossa. E já aconteceu de você tá lá na hora, você, é aqui, ó, perfeito, pá, e acabou o filme. Então, pra mim, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas para amigos meus, Já. inúmeras vezes. Poxa, você vai ficar muito bravo. Cara, eu tô diante do. Nossa, é agora, pá! Ih, só tinha 12. Cadê o 36? Não, só tinha 12. E que não era aquelas automáticas que você clica ali. Você, meu, porque isso já era pra ficar puto na hora, né? Imagina você bater. Cacete. Nossa, aí você vai. Agora a gente vai fazer a gente vai fazer uma linha do tempo. Vamos para os dias atuais. Você cobre o mesmo casamento, você cobre o mesmo protesto, você cobre o mesmo jogo de futebol e você tem lá no primeiro tempo de um jogo, você tem mais de 1000 fotos, por exemplo. Sim. Né? Agora, qual que é o grande lance aí? Às vezes você tem 1000 fotos, mas você não tem a foto. Também. Você entendeu? Às vezes você pega uma grande tragédia, um grande evento que tenha acontecido, e daí quando você abre o jornal ou o site, você fala, você não vê a foto não está lá. A grande foto ficou. Deixou de ser feita. Então, porque
Eu concordo. Acho que a gente ter grandes possibilidades de foto por causa da conversão das mídias e tal, permite que a gente tenha muita foto, só que isso também destreina o nosso olhar, né? A gente fica com o olhar mais preguiçoso, vou usar aspas, né? Mas também a gente tem exemplos de pessoas mais novas que fazem fotojornalismo. Uma delas é a Gabriela Biló, não sei se vocês conhecem, ela é uma fotojornalista muito boa. E ela cobriu o 8 de janeiro, fatídico, e ela tirou fotos que assim... Olhar de fotojornalista. Exato. E aí, talvez seja uma coisa de que a gente esteja perdendo no jornalismo, essa pessoa com o olhar de eu preciso registrar este momento agora, eu preciso clicar, e isso de alguma forma que eu capte tudo isso que eu estou vendo aqui, que eu estou prestando atenção, precisa estar estático nessa foto. Acho que para vocês, velha guarda, vou por assim, é uma coisa mais instintiva. Você já faz isso porque eu tenho poucas fotos, eu resumir o máximo numa foto. Hoje a pessoa ela consegue ter mais fotos, mas qualidade. Mas ela não pode perder esse mesmo pensamento. Tá. É nesse lugar. Você falou uma coisa que é legal a gente ressaltar o seguinte. Eu sou de uma geração que eu me espelhei muito nos grandes repórteres fotográficos do passado. Uhum. E, por coincidência, eu tive a sorte de trabalhar com alguns. Legal. Que foram os meus inspiradores. Legal. Hoje, você tem uma gama de grandes repórteres fotográficos fazendo grandes reportagens, grandes... A qualidade do fotojornalista, ele continua em alta. O fotojornalista brasileiro, ele continua a desenvolver um papel importante, adaptado às novas realidades e tal. Então, eu não posso falar que no meu tempo... sim. Porque, não, isso é bobagem, porque existem grandes repórteres fotográficos que eu admiro no Brasil e coisa e tal, que eu respeito muito. Então, eu nunca vou falar, não, na minha época, tal... Não, porque hoje nós temos grandes repórteres. O que eu sinto falta é de grandes editores, dos editores mais ousados. Isso não só com relação à imagem, mas a texto mesmo. A gente vê umas coisas que é sofrível. A gente vê as linhas editoriais de alguns jornais que você fala, o cara tá ali para manter o emprego dele. Total. E eu convivi com grandes editores que eram mais ousados diante de algumas situações que o Brasil vivia. E hoje, e muitas vezes eu vejo umas lacunas que para mim é muito, muito triste. Você quer ver um exemplo prático? Claro. Voltando na linha do tempo, nós cobrimos as diretas já. Eu entro no jornalismo cobrindo as diretas já. Amigos meus, grandes repórteres fotográficos, antes de mim, estavam lutando através do seu trabalho, com o seu olhar, com os seus riscos de vida, para ajudar a redemocratizar o país. Grandes repórteres fotográficos sofreram as perseguições políticas para poder emplacar uma grande foto no jornal. Sim. E eu, nesse vácuo, começo a fotografar as diretas já, a redemocratização, coisa e tal, papapá, dentro da minha linha do tempo. Beleza pura. Mas quando a gente dá um salto anos na frente e depara com a Operação Lava Jato e toda aquela coisa que a mídia ela se deixou levar por situações que todo mundo estava vendo que eram bizarras, a truculência ali de um determinado juiz. Sim. E direcionando, e os jornais embarcando nisso. Sim. Não sei se por interesses de grupos econômicos, ou por ingenuidade, ou por outros interesses, sei lá. Ali eu falei, o jornalismo está, assim como muitos meus amigos também, eles falam, ali foi um divisor de águas. Que ou vai vir os grandes editores ou vai se curvar diante dos grupos econômicos. Então,
são momentos históricos da nossa vida que até a própria imprensa ela tem que fazer uma meia-culpa. Claro, Você concordo. entendeu? Mas, enfim, voltando hoje à linha voltando aos grandes repórteres fotográficos, cara, nós temos grandes repórteres fotográficos. Muitos, e eu respeito muitos deles. Agora, eles estão numa vantagem hoje que a tecnologia permite você ter qualidade de imagem, rapidez e tal, que naquela nossa época não tinha. De fato. Né? Tirar uma foto lá no interior do Brasil, conseguir mandar para ir pro ar hoje mesmo. Exatamente. E outra, naquela época você tinha que revelar um filme, você tinha que arranjar um lugar para... Pô, quantas e quantas vezes não tivemos que usar um telefone de orelhão para você conectar uma transmissora de fotos? Uau. Entendeu? E hoje você, pelo celular, você consegue mandar para o mundo inteiro. Fácil. Naquela época, quando você ia fotografar e alguém queria tomar seu filme, um policial te abordava de uma forma truculenta, querendo pegar seu filme, você tinha que dar o filme pro cara. Sim. E você tinha que ter a habilidade de trocar o filme operado pelo filme virgem, o cara levar o filme virgem, né? Sim. Hoje não. Hoje quando o cara vem, só que meu, já tá na nuvem. Toma, né? Dá o cartão de memória. Beleza. Então, assim, a fotografia ela é uma coisa que está sempre em movimento, né? O Jornal da Tarde, você foi editor das fotografias. Eu fiquei no Jornal da Tarde como editor 2 anos. Tá. E ali, como é que é o olhar chegou um monte de foto. Essa aqui. Essa. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Porque é o trabalho de outro, né, que você estava avaliando, né? Porque assim, como é que funciona isso? Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas desconhecem. Porque não é só você fazer uma fotografia. Mesmo para quem trabalha nesse universo corporativo, que não tem nada a ver com jornalismo, a boa foto não é aquela que... A boa foto é aquela que você acha quando você precisa dela. Então, não é só a fotografia, a imagem em si. Você precisa ter os metadados, as identificações corretas de quem está na foto. Ah, sim. Certo? Importante. Então, por exemplo, quem edita um jornal, quem está lá na força-tarefa de fechar um jornal, por exemplo, ele não fecha sozinho. Existe um grupo de pessoas que decidem juntos sobre a melhor assunto que vai ser publicado no jornal. Tá. Então existe uma tropa de choque aí que vai ver a manchete, que vai escolher a foto, Agora, qual que é o grande barato nisso? Todo jornal tem um terminal de computador. Ah, tá. Então, nesse terminal, tem as agências, tem as assinaturas. Então, chega, em média, umas 15 mil imagens nesses terminais do mundo inteiro. Não, nossa. Você entendeu? Vem imagem do mundo inteiro. Inclusive de quem está cobrindo para aquele jornal também. Então, o que vai acontecer? Se você está transmitindo uma foto e ela não tiver com as identificações corretas, você já não tem mais. Aquela foto vai cair naquele universo de 15 mil que chega diariamente do mundo inteiro e então ninguém vai achar. Cai no oco do mundo. Então não é só o fotógrafo tirar a foto. Ele tem que ter todo um trabalho de rapidez, de pôr legenda. Olha, o presidente Lula se encontrou com o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, no dia de identificar cada um. Um acidente aéreo que aconteceu, papapá. E é engraçado você dizer isso, porque assim, como historiador trabalhando em arquivo, uma das coisas mais chatas que tem é você pegar uma foto, aí você fica lá meia hora olhando pra foto, tá, quem é quem aqui? Porque não tem, né? As pessoas tirar uma foto, vamos tirar uma foto aqui. Não vai. As pessoas comumente vai tirar uma foto. Isso. Por exemplo, eu trabalhei no Instituto Butantan com o arquivo de uma escola que tinha lá dentro. E aí tinha a foto da professora. Eu sabia que era professor porque eu sabia dos arquivos. Mas quem eram os alunos? Sei lá. E aí, algumas fotos você virava a foto, a pessoa tinha escrito alguma coisa sobre. Mas não era sempre. Então, eu escaneei foto por foto, fiz, sei lá, umas 1000 fotos. E aí você tinha que escanear a frente, porque você precisa preservar a foto em si,
Mesmo que você não tenha arquivo, aí já é uma coisa do historiador, né? O trabalho do historiador é de identificar quem é quem, quando possível. E aí o verso, porque mesmo quando não tem nada, o verso também fala alguma coisa. Então, Sim. Mas imagina um jornal, o cara não tem esse tempo. 15 mil fotos para se fazer isso no curto espaço de tempo. Dá. E muitas vão pro Nimbo. Não, tem muitas que nem vai entrar no jornal. Simplesmente. Então, por exemplo, tem assunto que nunca vai entrar. Então, por exemplo, tem os caras tomando banho nas geleiras lá do Polo Sul. Uhum. Não é assunto. Qual que é o assunto do dia? Assunto do dia é o banco, não sei o quê, é o encontro do presidente, é a bomba que caiu não sei aonde. Então, aquilo lá não é assunto. Então, se filtra os assuntos mais importantes do dia. Certo. E isso é determinado pelo conselho editorial. Você entendeu? Certo. No máximo que você vai ter é editar as fotos daquele assunto. Ou cobrar do fotógrafo que está na rua que ele faça tal coisa. Mas nem sempre você precisa orientar o fotógrafo, porque o fotógrafo experiente de jornais já sabe o que tem que fazer. Então, tipo assim, olha, o ministro fulano de tal está lá no Palácio dos Bandeirantes. O cara nem precisa saber, nem precisa de maiores detalhes, porque o cara, como ele é um repórter fotográfico, ele já sabe, já leu, já sabe do assunto. Eu ia te perguntar isso, você já saiu assim um dia e trouxe a notícia que não estava na pauta, estava lá e falou, gente, trouxe isso aqui, pum. Então, esse que é o grande barato, porque assim... Se mudar a redação inteirinha, fala, não, vamos colocar essa que ele trouxe. Então, isso acontece com muita frequência, porque é uma das coisas bem legal. Eu já deparei com editores, por exemplo, que eles vêm com umas ideias muito mais... sabe, vai lá, faz uma foto assim, faz uma foto assim. O cara nunca foi pra rua, mas ele tem essa noção. Tá bom, beleza. Daí quando você vai pra rua, eu faço uma coisa totalmente diferente. Claro, né? Que é muito mais legal e tá aqui. Sim, sim. E às vezes é legal a gente sair pra rua que o cara pensou numa coisa e não será outra coisa. Chegou lá, não, a história é outra. Só que, entendeu? Então fica aquele confronto saudável de, olha, isso aqui eu descobri isso aqui que você não sabia, entendeu? Da hora. Isso é muito legal. E é uma competição saudável. Sim. Você cobriu quais eventos históricos, assim, grandes, que você fala, puta, esse aqui foi muito grande que eu tava, para além das diretas? Então, nessa caminhada toda, eu posso dizer que eu fiz muita coisa que me marcaram muito. Por exemplo? Por exemplo, quando os Mamonas Assassinas caiu na Serra da Cantareira, vamos falar assim, só de Brasil, né? Sim. As coisas, os Mamonas, os acidentes aéreos, você entendeu? Os da TAM? Os da TAM, todos eles que Você estava em todos? Sim, todos, né? E foram os primeiros que chegaram. Aquele do Jabaquara lá. Do Jabaquara tem até um assunto interessante. Esse do Jabaquara tem até uma Eu falo de lá porque a minha escola era aquela. Ah, não é? Estava na escola. Então, ó, olha, eu mais um motorista, Alexandre, nós estávamos indo para uma pauta aqui no centro. Daí deu no rádio, um avião caiu no Jabaquara. E eu já falei pro Alexandre, caiu um avião lá no Jabaquara. Eu estava ouvindo no rádio, porque o repórter fotográfico, ele vai ouvir no rádio. Claro, tem que dar atento. Notícia. E deu no rádio que... Bora. Vambora. Passou uns 5 minutos, o meu chefe liga, Construção, larga essa pauta aí, vai lá pro Jabaquara. Eu falei, não, já tô indo. Você entendeu? Muito Já, pô, legal. Lembrando pra galera que o celular não era coisa... Não era isso não, tá? Aí eu cheguei lá, fiz tudo, beleza. Uma outra coisa, uma outra situação, eu tava ali na Receita Federal, ali na Prestes Maia, esperando um cara que ia dar uma entrevista no jornal, daí tava eu e a minha colega, a repórter, e daí caiu uma puta chuva, e eu tô lá esperando o cara para abrir a porta, o cara não abre, para dar entrevista. Daí nisso vem uma pessoa subindo no prédio, chegando naquela sala onde nós estávamos, falando assim, nossa, essa chuva tá muito forte. O túnel do Agabaú tá tudo alagado. Nossa! Eu larguei o cara e fui embora. Claro. E fui lá ver. E chego lá e tomando aquela puta chuva, molhando tudo, mas eu consegui fazer coisas que se eu tivesse chegado 2 minutos depois, eu não teria feito. Os caras sendo resgatados em barco, isso foi toda aquela tragédia, o túnel alagado, aquele monte de cara.
Daí, daí meu chefe, você precisa ir lá no túnel. Eu falei, não, já tô aqui, já fiz tudo. Entendeu? E a repórter... Claro, né? e a minha repórter, cadê a condição? Eu tenho ido no banheiro, não tá aqui, o cara vai abrir. Já saiu a pauta. Sim. A pauta mais importante era aquela. Então foi o faro. Sim. Então, isso foram inúmeras vezes. O que você fez assim que você se orgulha muito? Fala, eu consegui fazer isso. De mais ousado assim que você conseguiu? De tipo, entrei num prédio que não dava pra entrar, subi, fiz alguma coisa que você falou, cara, como que eu consegui isso? Que você se admirou de você mesmo ter conseguido. Olha, é difícil falar uma coisa, porque cada dia era uma história. Sim. Eu já cheguei a fazer um striptease nas nuvens. Cara... a mulher fez um striptease no ultraleve. E você fotografou? Eu fui no ultraleve também, fazendo um trike. Isso achei que você foi fazendo striptease também. Não, claro. Ia fazer processo com a mulher. Entrando no clima ali. Então essas pequenas coisas assim, cara, que foram legal, mas assim... Como é que é fotografar voando, né? Tipo, no ultraleve. Ultraleve, que no avião ainda... Mas no avião você tá protegidinho agora. Então, mas aí tem... Mas os bastidores da história é muito mais divertida do que a foto em si. Porque a história é a seguinte, o jornal falou pra mim assim, isso na época do Nosso Popular. Claro. Claro. Arranja uma mulher que tope sair nua. Você que tinha que arrumar ainda. Arranja uma mulher que tope sair nua pra sair na frente de um avião, numa feira de aviação. E essa feira de aviação era lá no litoral. Quando eu cheguei lá, eu consegui achar uma pessoa que topou e tal. Daí levei a pessoa lá na feira de aviação. Quando eu chego lá, tava lotado de militares, generais, brigadeiros. Nossa, tudo não ia rolar. Se a mulher tirar a roupa aqui, vai dar uma confusão, vou ser preso. Daí nisso apareceram uns caras que tinham um trike. Trike é uma asa delta motorizada. Sim. Então você decola e é uma asa delta. Sim. Então os caras toparam de ir junto. Qual que era a ideia? Era a ideia, eu de carona num, e os dois... E quando chegava lá no alto, fazia as fotos. Só que aquilo treme tudo, né? Tem radiocomunicação, e muitas fotos saem fora de foco, e aquilo movimentando, sem puta buraco lá no chão. Porque... E eu me gesticulando com a mulher no meio daquela puta ventania, e os caras loucos e tal. E quando eu fui ver, era só pra ela abrir os seios, né? Assim, mostrar os seios. Essa mulher começou a tirar, não entendeu o que eu falei, começou a tirar a roupa, ficar pendurada no negócio. Deu um rolo aquilo, velho. Mas foi publicado. Publicaram a foto. Mas enfim, isso aí foi uma coisa que eu falei, caramba, acho que eu não faria isso nunca mais. Mas foi legal o resultado. Conceição, tudo isso está no seu livro, cara? Então, daí o que acontece? Eu escrevi um livro e o livro já está... o livro já foi revisado. Tem um jornalista chamado Moacir Assunção, que ele é dono de uma editora chamada Ninemozine. Ninemozine, que é a deusa grega, né? Também ele tem essa editora. E ele já fez a revisão. Legal. Agora está em fase de agramação. O que é esse livro? Esse livro eu conto todas as minhas histórias desses 30 e tantos, desses quase 40 anos de fotojornalismo. Qual que é o barato do livro? O livro não é um livro de contar histórias das aventuras que eu passei, nada disso. Os livros eu começo contando as minhas histórias de infância, os traumas de infância, as angústias, as expectativas, as coisas que eu imaginava que ia ser uma coisa e não foi. Então, são histórias divertidas, mas que têm um cunho de desafio a ser superado e algumas coisas que foram aquilo que que acabou fazendo com que lá na frente eu fosse um repórter fotográfico. São as minhas influências de infância que resultaram eu estar, por exemplo, fotografando a mulher no striptease nas nuvens. Você entendeu? Ou eu cobrindo
o movimento sem terra, as ocupações, os conflitos agrários, as viagens presidenciais, minhas inúmeras idas nos povos indígenas, nas tribos mais isoladas. Eu fiz grandes reportagens pelo Globo nessa linha. Ganhei prêmio pelo Estadão, cobrindo reportagens pelo Brasil, como a BR-163 e outras histórias na Amazônia. Muito legal mesmo. Então, o que eu faço? O meu livro, eu começo falando da infância. Sim. Né? E como eu sempre fui escoteiro, que paralelo a tudo isso, eu sempre fui um voluntário dentro da área de educação no escotismo, eu começo o livro usando uma didática que tem num livro chamado Kim. E quem era o Kim? O Kim era um menino de 12 anos na Índia que vivia nas ruas, moleque de rua. Tá. Ele nem ia para aula. E qual que é o grande barato do Kim? Ele não queria ir para aulas. Por quê? Porque se ele fosse descoberto que ele era um saíbe, que era um inglês, porque os ingleses na Índia, na ocupação, tinham que ir para a escola. Sim. E como ele nem ia para a escola, e ele tinha aversão a ir para a escola, e queria ficar na rua, ele se passava por hindu. Tá. Você entendeu? E aí, quando descobre que ele era inglês, os caras, não, você vai ter que ir para a escola. Você entendeu? Muito bem. E nessas histórias do Kim, tem uma passagem lá que diz que ele está sendo treinado para ser espião. Então ele falava, mas por que eu tenho que aprender observação? Por que eu tenho que aprender a olhar para as pessoas, a descrever o biotipo? Não, você está sempre preparado para o grande jogo. O que é um grande jogo? Então eu começo o meu livro preparativos para o grande jogo. Você entendeu? E aí a minha parte da infância, onde eu conto as minhas histórias de infância. Preparando preparando o jogo. Daí quando eu entro no jornal, eu estou no grande jogo. Você entendeu? Porque o Kim, quando ele vai lá para campo como espião, ele está no grande jogo. O seu livro vem quando? Então, o meu livro já está na fase de revisão, já acabou a revisão, já está na fase de diagramação. Tem uma editora que está interessada em publicar, e o meu livro vai se chamar Tuturuturutu. De onde vem esse nome? As Aventuras de um Repórter Fotográfico. Tuturuturutu. Que é o título, ele tem a ver com uma passagem da minha infância. Então, quem lê o livro vai entender porque tem esse nome. Legal. Mas eu vou contar uma parte uma cena, uma das historinhas que está na primeira parte do livro. Legal. Se vocês se interessarem. Claro. Né? Manda o spoiler. Imagina, eu tô lá 7 anos de idade, Peralta, moleque de rua, tal, assim, né? Tipo quem? Eu saio da minha casa, pulo o muro e vou na casa do vizinho. E tem a casa do vizinho. Daí tinha uma janela na casa do vizinho. Daí eu, com 7 anos, vejo a janela assim. O que tem do outro lado da janela? Daí eu escalo a fachada da casa, porque tinha um porão, tinha uma muretinha que dava para Homem-Aranha. Sim. Agora, isso eu descrevo no livro. Na medida que eu vou subindo assim, a janela é toda quadriculada. Vidro quadriculada, esquadrilha de madeira e tal. É como se eu estivesse olhando pelo visor da máquina. No futuro. Que legal. E na hora que eu tô subindo, eu vejo aquele quadriculado assim. É lógico que na época eu nunca ia imaginar isso. Mas hoje, fazendo uma revisão, Exato. daí os carros, Homem-Aranha subindo e tal, consigo e olho para dentro, é o quarto. E você? E tá lá o casal transando. Então eu tô vendo assim, ó, o buraquinho da fechadura, o quadradinho ali
É como se fosse olhando Na câmera. pela câmera. Legal. E você escalou muita gente transando. Daí eu e vejo o casal transando. E o casal, sabe, porque você vê, tá a janela, parece um moleque lá, o casal viu. Mas não falou nada, ficou de boa, tá? Não foi. Tá. Não foi aquela coisa, fala aí, moleque. Uhum. Não, foi de boa. Então, eu fiquei ali olhando. Voyeur, né? Aham. Todo fotógrafo é voyeur. Exatamente. Você olha para buraquinho da Tem fechadura. um pouquinho de voyeurismo Isso, no você olha lá, fotógrafo. Você está fotografando um crime, você está lá vendo. Sim. Você está fotografando o presidente da República, você está vendo. Pelo buraquinho da fechadura. E eu conto essa história no livro. Legal. Por quê? Tô vendo um casal transando e tal. Daí, 30 anos depois, tô lá fotografando os casais transando nas boates, com uma revista de sexo explícito que eu fazia uns freelancers. Então, tudo isso daí são os elementos que vai Muito bom. compondo a minha carreira Muito como bom. repórter fotográfico. O cara que estava fotografando o pessoal transando em boate, a Palácio dos Bandeirantes, né? Que foi fotógrafo lá também. Daí fui ser fotógrafo no Palácio dos Bandeirantes, depois da minha passagem pelo Estadão, daí fui ser fotógrafo Verdade, no Palácio dos Bandeirantes. Toda essa trajetória aí a gente vai encontrar nesse livro aí, né? Sim, Tá, e vai ser legal. o grande barato do que eu gosto de falar do livro, que é o seguinte, é um livro do anti-herói, Tá. Uhum. porque é mais coisa que deu errada do que coisa que deu certa. Que é isso que eu ia falar, né, Zé? Isso alimenta as histórias e é aprendizado. Todo mundo vende. A gente vê um monte de coach aí vendendo sucesso. Não, você fala, é aqui que errei, porque é no erro que constrói a nossa vida. o erro né? que Nosso constrói. o erro que constrói, né? As coisas mais engraçadas, né? Também. E- A história pra contar é de erro, né? E eu conto mais as coisas que deram errada do que não, eu fiz isso, que a foto foi maravilhosa. Não, pô, foram Eu pensei aqui, ó, que engraçado. as gasolinas que eu tive que pôr fogo, né? Muito Então, assim, o livro, eu conto essas histórias de infância, aí chego a ser repórter fotográfico. Conto mais dos meus nãos, dos meus traumas e tal, papapá, das superações e tal. E o grande barato que é o seguinte, nele, eu fotografei um conflito, uma manifestação de trabalhadores em frente a uma fábrica às 5 horas da manhã. Uma coisa que todo repórter fotográfico já passou, assim, acordou de madrugada, foi para frente de uma fábrica fotografar um protesto, tá. Só que ninguém sabe que durante a madrugada eu tive que socorrer meu cachorro, que estava acidentado, eu tive que correr, e foi aquela loucura, porque eu tinha que estar às 5 horas da manhã lá na Assembleia dos Metalúrgicos. Então, eu conto um pouco da minha história de vida, como é que estava a minha vida pessoal, e nesse banhado de coisas que eu fazia ao longo do dia, como é que eu jogava o meu futebol e me dedicava ao meu trabalho voluntário. Mostrar que tem vida além daquilo que você estava vendo. Além da foto, né? Tem vida além da foto. Muito Zé, nosso tempo tá explodindo aí, Conceição, valeu. Acho que de explosão você já teve muitas na vida, né? É verdade. Parabéns aí pelo livro. Assim que tiver, manda aí que a gente coloca também nas redes aí tudo. Isso, por favor. Alguém quer conhecer o seu trabalho? Onde que ele vai? Você tem redes? Como é que tá indo? Suas Então, redes? quem quiser colaborar com o livro, Claro, pode mandar direto. Pode falar. por favor, né? Visitem o meu site, chama www.jlconceição.com.br. O meu celular, pode dar meu celular? Pode. Se não tiver problema, manda aí. É 11 99605 6506. E quem quiser colaborar com o livro, esteja à vontade, Perfeito. será bem-vindo. A gente manda aí. Cara, obrigado pela sua presença. De verdade, tem muita obrigado. história aí. Acho que a gente vai desenrolar outros momentos aí para contar mais histórias específicas. Hoje a gente fez um apanhadão, mas a gente vai trazer uns dias aí para você falar de histórias específicas aí, Isso. que eu acho que vai ser bem legal mesmo. E prazer ter você aqui com a gente, né? Bom, o prazer é meu e assim, nem fui para escola, nem fui para aula. A gente não vai para aprender aqui, né? Não é? Muito obrigado, mais Eu que uma agradeço. vez. A vocês e boa sorte. Valeu. Obrigado. E Vamos para aula. Pessoal, esse foi o Nem Fui Pra Aula. Aqui o Conceição com a gente. As redes, os contatos dele vai estar tudo aqui embaixo para você. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. A gente tem que falar isso. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!